Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Voltando com mais um vídeo gravado, cara. Infelizmente aquele dia lá, maluco, meu OBS fechou. Sei que deu que não consegui voltar. Caiu a primeira, eu quando entrei de novo, mas caiu a segunda. Infelizmente não deu para continuar a saga lendária de Skyrim. Mas em breve vou vir aí com a parte 3 para continuar essa saga aí, que é o segundo vídeo dele lá sobrevivendo ali, né? Sobrevivência lendária no universo, no mundo de Skyrim, né? Então, que o universo é o Elder Scrolls, né? Mas vamos que vamos, tá legal pra caramba, tá acompanhando lá o canal do Leoric Plays, que é esse canal aqui, ó. Cadê? Deixa eu só achar. É que é tanta coisa que tá aberta aqui mesmo que você não tem ideia. Aqui, ó, canal do Leoric Plays, tá bom? Então aguardem que em breve aí eu vou estar vindo de novo com lives pra gente estar acompanhando essa saga lendária sensacional. Mas enquanto isso, hoje estou aqui no canal Karasukage Game, Animes, perdão. Aqui, ó, trazendo conteúdo do cara. Eu já passei aqui outras vezes, tá? Já vim aqui outras vezes já. O conteúdo do cara é legal, hein? Curto pra caramba, tanto que eu tô até inscrito aqui no canal. E hoje a gente vai vir aqui, né, com esse... Uma coisa Pô, cara, calma aí rapidinho. Vai vir aqui com esse... Aqui, ó, esse vídeo aqui, o lado mais pesado dos animes seinen. São uma experiência única. Vou deixar aqui o meu like. E esse vídeo aqui tem 7 dias, tá? Então, bora ver. E, cara, quando se fala de anime seinen, o anime que eu assisti e marcou minha vida foi Rainbow, cara. Rainbow é sensacional. Que pra mim tá lado a lado ali com outro grande anime chamado Orange, que também é bem interessante. Espero que será que está aqui na lista dele? Espero que esteja. Então, vamos lá. Desde já muito obrigado pela sua presença, pelo seu comentário, pelo seu like. Diz aí que eu vou passar, não é só esse aqui não, tem outros vídeos dele também. Diz aí se algum dos animes que ele passar aqui você já assistiu, porque eu vou falar se eu já assisti ou não, beleza? Manda aí nos comentários e me ajuda a engajar aqui na plataforma. Desde já, pessoal, muito obrigado, tá? De verdade, vamos que vamos. E olha que trailer do Bleach, hein? Puta que lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Mas vamos lá, enfim. 3, 2, 1, partiu. Uma coisa que no canal já percebi, tem a galerinha do Isekai mais pastelão, o pessoal do romance, aqueles que são um pouco mais ecléticos, quem gosta de animes mais fofinhos, outros de pura ação, mas... Eu gosto de anime voador ou redor, é do caralho. Eu gosto de ação e comédia e fantasia. Fantasia nem tanto, nem tanto. Mas comédia e ação é comigo mesmo, cara. Comédia e ação. Comédia eu gosto por culpa do anime School Rumble. Que anime, cara. Nossa senhora, é muito bom, cara. É muito bom. Tu ri do primeiro ao último episódio. E quando acaba, dá um sentimento de saudade, mano. Nossa, é muito legal. Quem nunca assistiu, assista School Rumble. É um anime bem antigo. Mas é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Vale muito a pena assistir, de verdade. Vamos lá. Mas um que sempre o pessoal gosta mais de falar, de entrosar, de ver sobre esse assunto é Lista de Seinen. Aquele anime voltado... Ah, eu tenho o DVD até hoje. Guardado aqui em casa, tá em algum lugar. Pra cá. Não lembro. Tá em algum lugar ali dos DVD, enfim. Eu amo Darker Black, cara. E eu assisti tudo de Darker Black que saiu. Que tem esse, tem o Gemini, que eu não gosto do Gemini, não gosto. E tem aquele que saiu pro YouTube, né? Também, que é tipo um filme. Que é bem legal, cara. É bem legal também. Mas, porra, Ishan Shen é o cara, mano. Ele é o cara. Animaço, cara. Animaço. Quem nunca assistiu, assista. Para o público adulto masculino. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E, obviamente, eu estou falando aqui de público masculino. Bitum? E É Bitum, não é? Ou não? bem aí com vocês. E, obviamente... Não é Bitum. Pensei que fosse. Eu estou falando aqui de público masculino e Seinen realmente é sobre isso, mas no final das contas não quer dizer que o feminino também não curta. É que quando se trata do público feminino adulto, a gente tem um outro nome, sendo Josei. Mas enfim, é pro público adulto, né? Vocês entenderam. E como sempre, na descrição do vídeo vai ter o nome de cada obra, em qual streaming ou site não oficial de sua preferência, você vai...
vai poder encontrar cada uma delas, e elas estão legendadas ou dubladas. Além disso, eu vou deixar na descrição também o link para os outros 2 vídeos sobre seinen que já tem aqui no canal. Vai que você tá pensando naquele que caberia muito bem numa lista dessas, pode ser que ele já faz parte lá das outras 2. Ih, rapaz, é mesmo? Sabia não. Vou dar uma olhada então depois. 6 seinen pesados que são... mas, enfim, vou ver depois. Vou começar essa lista e finalizar ela também com indicações solo. E dentre elas a gente vai ter as indicações duplas ou mais do que isso, porque também são indicadas diretamente pelos inscritos aqui do canal. Será que foi você que indicou? Fica aí, bora ver. Primeiro de tudo é o maravilhoso Bungo Stray Dogs, que tem 5... Cara, Bungo Stray Dogs eu assisti 4 episódios. E nunca mais voltei. Eu acho que o anime não me pegou. Pelo menos até onde eu assisti. 5 temporadas, todas disponíveis 5 temporadas? Na Crunchyroll, então fica fácil pra você maratonar elas. E além disso, estão totalmente dubladinhas em português BR. Ótimo pra quem gosta de dublado. A história começa com um garoto órfão que foi expulso do orfanato e acaba vagando por aí sem rumo. Sem saber o que fazer, ele até pensa em atacar alguém e pegar tudo que der, mas acaba mesmo conhecendo um homem excêntrico, acho que essa palavra cai muito bem pra ele, que faz parte da agência de detetives armados. A questão é que não é uma agência comum de detetives comuns. O pessoal que trabalha ali tem habilidades sobrenaturais inspiradas em escritores famosos. E aí eles vão usar esses poderes pra resolver os casos e enfrentar organizações criminosas. Nisso, nosso garotão também descobre que possui uma habilidade sobrenatural, essa que tem uma certa condição pra ser usada, pra ser ativada, e o que antes parecia ser uma maldição passa a ser uma grande arma dentro dessa organização. A partir daí, o que teremos é uma trama com muitos confrontos contra a máfia, uma organização criminosa que é igualmente composta por outras pessoas com habilidades habilidosas, e o seinen, ele vai morar na história ou na profundidade que cada personagem vai trazer para a obra. Cada um tem uma habilidade única, uma personalidade bem distinta uma da outra, mas também uma história marcante, o que em dados momentos deixa a gente sem mas também uma história marcante, o que em dados momentos deixa a gente sem nenhuma reação, de cair em lágrimas masculinas. Agora sim, partindo para as indicações Rainbow. duplas, que na realidade essa daqui é quádrupla. O Rainbow ni Sharokubo no Shinichi. Eu falei desse anime há pouco. Rainbow, cara, Rainbow é muito bom. E a abertura é com... É uma banda que eu gosto pra caramba também, cara. Ai, caramba! Tá na ponta da língua o nome da banda. Eu vou lembrando até lá. Ou só Rainbow mesmo, Rainbow. Bem mais tranquilo e mais fácil de achar. Ele que foi lançado lá em 2010 e infelizmente você só encontra na Apple TV. Eu não sei quem é que usa, quem é que tem isso daqui, mas enfim, cada... Bom, Apple TV eu já tive uma vez, mas tem muito tempo. E não gostei não da plataforma não. Cada um. E também você encontra nos sites alternativos. 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, eles são mandados para um reformatório após cometerem alguns pequenos delitos. Só que o que deveria ser apenas uma fase ou um lugar de correção vira um completo terror. Porque ali dentro dessa prisão, eles sofrem abusos, violência e uma rotina totalmente desumana, onde cada dia vai ser uma luta pela sobrevivência. Isso tudo fora o preconceito sofrido pelas demais pessoas que nem conhecem eles, ou sabem o que realmente fizeram pra estarem ali. E calma lá, eu sei o que alguns aqui podem estar pensando, mas eles fizeram por merecer, eles cometeram delitos, queria que ele fosse pra onde? Receber um prêmio em dinheiro, serem exaltados por serem incríveis seres humanos? Ok, em certas ocasiões até eu acabo pendendo bastante pra esse lado, mas aqui ele vai mostrar um outro lado da moeda. E não, eles não vão ficar passando pano pro que eles fizeram, ou colocar o crime como algo tranquilo, bom, honesto ou alguma coisa assim, como geralmente no Brasil acontece. Mas a dinâmica, ela vai... Ó o mano aí. Se aprofundar em como e por que cada um deles chegou até aquele momento, o ambiente em que cresceram,
como foram moldadas por certas circunstâncias impostas a eles. Alguns não tinham como fugir, outros nem sequer conheciam outra realidade ou sabia que existia outros caminhos. A falta de carinho, de afeto, da presença de uma imagem de uma família ou pessoas que realmente levariam ele para o caminho correto. Então a gente começa julgando eles, isso é normal, mas ao longo vai nos expandindo para a gente entender melhor como certas condições na sociedade realmente podem corromper até mesmo as pessoas boas. E é esse peso real das consequências de uma sociedade toda quebrada e como toda essa situação realmente começa. E é por isso também que o anime tem uma nota altíssima no My Anime List de 8.46. Esse anime é sensacional, cara. A história é muito legal. Isso por si só já é um belo de convite pra você colocar esse seinen na lista, né? Depois vem o Hacking for a Phantom, que teve 2 indicações. E é mais um anime com o peso do seinen entre organizações criminosas, ação e aquele draminha a mais. E o diferencial tá na atmosfera que ele consegue criar, que ela é um pouco mais sombria, mais fria, aquele teor a mais de psicológico. Isso quando um jovem é sequestrado por uma organização criminosa, e essa organização, ela é quem controla o submundo com assassinatos e aquela manipulação de política que a gente entende bem, que é uma coisa que acontece em um certo lugar aí. Eu acho que eu não preciso nem dizer onde é que é. E olha que loucura, ele vai perder a identidade dele, literalmente de quem ele é, e vai ser forçado a se tornar um assassino profissional, recebendo até outro nome ou codinome e treinamento de uma assassina dessa organização. E é essa relação entre a professora assassina e o garoto que vai se tornar o ponto central da nossa trama. Porque ao mesmo tempo em que ela vai ser a mentora, e querendo ou não, assim como ele, ela também é uma prisioneira, foi moldada forçadamente a ser alguém que não era antes, já o garoto tem aquela confusão mental em ter que aceitar que não tem muito pra onde ir, e ao mesmo tempo tem que matar sem escolha. Isso enquanto se pergunta se ainda existe humanidade nele, porque essa organização, a forma em como eles manipulam os assassinos deles, é literalmente apagando quem eles eram e transformando-os em armas humanas. No fim, a gente tem uma mistura de ação brutal, sem qualquer tipo de enfeite, com aqueles dilemas existenciais mais profundos, e vão fazer todos nós pensar sobre isso por um bom tempo. Legal. Agora sim a gente chega literalmente numa indicação dupla, que é o Darker Than Black, cara. Na moral, calma aí. Na moral, calma aí. Calma aí. Droga. Eu tentei encontrar, não encontrei. Eu tenho DVD. Tá em algum lugar na bagunça. Onde será que tá? Than Black. Esse anime daí, pausa o vídeo aqui e dá uma procurada aí nos comentários. Não vai ter um indivíduo, um elemento falando mal desse anime daqui. É só elogios pra ele. Que até já apareceu em outras listas, mas por que não exaltar mais um pouquinho? Esse é incrível. O Gemini não é tão legal, não. Essa maravilha dessa história que consegue ser uma das mais densas dessa lista e ainda assim sem perder o foco na ação, ao mesmo tempo que te joga no colo um caminhão de mistério e pura filosofia. Se passando num mundo que mudou totalmente depois que surgiu Hell's Gate, um lugar misteriosamente misterioso em Tóquio, que alterou as leis da física e trouxe ainda os chamados Contractors. Nada mais são do que pessoas, indivíduos que conseguiram receber habilidades depois desse certo evento, só que em troca eles perderam parte da humanidade deles, por isso passaram a agir de forma mais fria e calculista.
Não, e o pior que a parte mais foda desse anime aí é que quando os contratantes, né, usam seus poderes, eles têm que fazer umas paradas muito loucas. Por exemplo, o primeiro cara que aparece, se ele não quebrar os dedos da mão, ele pode morrer. É louco. Aí tem uma outra pessoa que come maços de cigarro. Caraca, é loucura, mano. O protagonista é um cara chamado de Ceifador Negro, um belo de um Ceifador, apelido, sendo isso. um dos contractors mais habilidosos que a gente tem, que trabalha como agente secreto, mas ao mesmo tempo em que ele tem uma vida dupla, tentando manter um equilíbrio e até controle entre esse assassino letal que ele é e o lado que ainda busca um certo resquício de humanidade, sendo que é esse o contraste que dá um pouco mais de profundidade para essa trama, É. já que não necessariamente só executa as ordens, mas ele também questiona o sistema em que vive e os limites entre ser humano e apenas uma arma. E essa é a base que vai ser levada para todo o anime, enquanto ele se envolve com outras pessoas, contractors, organizações e até cientistas que tentam controlar ou entender o Hell's Gate. O legal também é que cada episódio vai funcionar como se fosse missões independentes. Então é até mais fácil de se acompanhar para ir juntando as peças de pouquinho em pouquinho. Não precisa maratonar tudo de uma vez no caso. Pode ser um pouquinho aqui, um pouquinho no outro dia que vai entender tudo muito bem. Outra coisa legal nesse anime aí, enquanto passa comercial aqui, é que o céu, depois que aconteceu esse evento estranho aí, ele perdeu as estrelas, né? Aí, as estrelas que tem no céu não são estrelas, né? É a marca dos contratantes que existem no mundo. Aí, quando um contratante morre, uma estrela cai, vira uma estrela cadente, desaparece. Muito legal, cara. Indicação apenas dupla de um inscrito é o Cowboy Bebop. Cowboy Como Bebop que eu nunca deixei assisti. esse anime passar pelos outros dois vídeos? Eu não faço a menor ideia. E uma Nunca dúvida assisti. que pode surgir é se ele realmente é um seinen ou não. Mesmo que tenha essa popularidade toda entre os mais diversos públicos do mundo dos animes, tanto o anime quanto o mangá eles foram direcionados para revistas e canais voltados ao público masculino adulto. Então, sim, ele é um seinen no final das contas, praticamente sendo sinônimo de clássico lá de 1998. A gente tem ação, ficção científica em um estilo noir, como eles chamam, aquele mais tenso, com desconfiança no ar, o contraste forte entre luz e sombra na animação, sendo que a base vai ser voltada para a tripulação da nave Bebop, que é formada por caçadores de recompensas que vagam espaço afora em busca de trabalhos para sobreviver. E nesse grupo tem o líder mega carismático, que é a nossa figura mais famosa do anime, em conjunto de outras tantas que possuem as suas personalidades bem distintas um do outro. Óbvio que vai ter ação, tiroteio, uma porradaria desenfreada pra tudo que é lado, isso no meio do cenário futurista, já que tem esse lado mais espacial, mas como cada episódio vai funcionar quase como uma história independente, e olha, tem uma trilha sonora impecável e memorável, ao mesmo tempo, sem querer dar muito spoiler, a gente vai ter uma narrativa muito maior que vai mostrando mais sobre o passado do líder, o Spike, e a ligação que ele tem com o lado criminoso, o que por sua vez traz aquele tom melancólico e de dilemas pessoais. O legal é ver que toda a ação que vem a aparecer, ela não vem gratuitamente aqui, mas em todas elas, sempre que aparecem, tem aquele fundinho de algo emocional que ajuda a dar um peso a mais pro anime. Mas a grande indicação desse vídeo, recebendo nada mais nada menos do que 7 Rapidinho, eu nunca assisti Cowboy Bebop. Nunca assisti Cowboy Bebop. E será que o Ari no Seraph é um seinen? Manda aí nos comentários, por favor. Eu realmente não sei. Mas é bom pra cacete. O Ari no Seraph, muito bom. indicações. Pelo amor de Deus, indica esse anime. Põe outro vídeo, por favor. Eu quero ver ele na terceira lista de seinen. É o Serial Experiments Lain. Ah, Len é. Len é um clássico que também nunca assisti. Isso que foram 7, fora os outros tantos que devem ter ficado perdido em outros vídeos que não foram do seinen. É praticamente o pessoal te obrigando a ver esse anime daqui. Você vai ter que ver esse anime agora. Por favor. Ele que é um dos animes mais peculiares que você vai ver e é cheio de questões filosóficas e psicológicas, falando da Len, uma adolescente aparentemente comum, introvertida, que começa a se envolver com o mundo digital. Lembrando que esse anime é lá de 98, então a tecnologia ela era algo novo em alguns meios, mas ela se envolve com o mundo digital depois que recebe um e-mail de uma colega que tinha se suicidado. E isso é o que faz a garota cair numa espiral sem volta, numa rede que funciona diferente da internet que a gente conhece, porque ela não se limita a dados e comunicações.
É quase como se fosse uma dimensão paralela que é capaz de influenciar as pessoas de uma outra forma. Isso já é quase um spoiler, eu vou me conter por aqui mesmo. E é isso que vai trazer um tom muito mais sombrio e mais filosófico para a obra, porque conforme a Len se aprofunda nesse mundo, ela começa a perceber que muitas coisas do dia a dia podem ter uma ligação direta com essa rede, e no final fazem parte de algo maior, talvez até uma entidade dentro dela, mostrando em como essa linha entre o físico e o digital ela vai se desfazendo ao longo da história, levantando aquelas questões sobre o que é real, o que é uma ilusão e até onde a tecnologia pode redefinir e interferir na essência humana. O que é um tanto interessante, né? O anime é bem antigo e é praticamente mais ou menos aí o que a gente se aproxima hoje em dia, né? A realidade, o que não é real, né? E por aí vai. E por último, mas não menos importante, para a gente finalizar o vídeo com mais uma indicação solo, a gente tem o Hellsing, mas foca no Nunca assisti Hellsing. Hellsing Ultimate, beleza? Porque tem dois, o primeiro é só Hellsing lá de 2001, se eu não me engano, eu até tenho o DVD dele, e a outra versão dele que é a Ultimate, que eu também tenho, antigo pra caramba, eu nem sei quando é que eu comprei isso daqui. Meu, isso é bem legal, mas é muito bom, eu assisti em DVD. É que não tinha internet direito. Pra vocês terem uma ideia, baixar um episódio de um anime de 54 megabytes em MP4, sei lá, Uma um negócio semana. era numa 480 pixels, demorava umas 2 horas no mínimo, então 2 horas era boa a tua internet então, né? era mais fácil comprar os DVD e assistir em casa mesmo na TV. E esse Hellsing Ultimate, ele é um pouco mais fiel ao mangá original, vamos assim dizer. Ele não tem aqueles devaneios de história, ele segue um pouco mais à risca original. E até os 10 OVAs ou episódios do Ultimate tem cerca de 40 e poucos, beirando 50 minutos cada um. Pra quem gosta de um sanguinho a mais, ele mata muito bem essa vontade, já que conta sobre a organização Hellsing, liderada pelo Hellsing, que tem como missão proteger a Inglaterra de ameaças sobrenaturais. E o maior trunfo dele é o Alucard, que de trás pra frente é Drácula. Sendo sobre um vampiro lendário que serve fielmente à família Hellsing, só que o vampirão aqui, ele não é só uma arma contra os outros vampiros e criaturas sobrenaturais, não. Ele faz jus de entrar em uma lista de seinen justamente pela complexidade do personagem, fora o quão legal e da hora é ver ele lutando e mandando bala pra cima de tudo que é bicho. É muito legal, que coisa sensacional. E no meio disso ele vai ficar flutuando entre uma arrogância, um sadismo e uma lealdade quase que absoluta, o que dá uma personalidade bem peculiar pro personagem. E junto ainda tem uma policial que foi transformada em vampira e tá tentando lidar com essa nova vida enquanto aprende a sobreviver aos monstros e às guerras sobrenaturais. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado desse vídeo e pode ficar muito à vontade. Só por você ter colocado o Rainbow, cara, na lista e Dark Ten Black já amei o vídeo. Me amarro, cara, o Rainbow. Rainbow é o anime da vida, mano. Muito bom. Pra você indicar também um outro seinen que caberia muito bem numa lista dessas. Mas não esquece que tem outros 2 vídeos de seinen que eu vou deixar na descrição pra vocês darem uma olhadinha, porque pode ser que o que você vai indicar já tá lá participando dos outros vídeos. Não esquece de curtir pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu! Cara, muito legal, mano. Muito legal, muito legal. Pô, aquele... Puta que pariu, como é que é o nome do anime, cara? É o da doidinha lá que é louca pelo protagonista, mano. Ela enfia uma faca no olho da outra doida lá. Ai, cara, é até a Yusei Teikoko que abre a que faz a abertura. Kami no time. Ai, ai, ai. Eu esqueci o nome do anime, cara. Caraca. Eu vou lembrar em algum momento. Mas enfim, excelente vídeo aí, irmão. Vamos lá. Ó, aqui 6 cenas pesados que a porta de entrada para qualquer fã. Que é, né? Que são, perdão. Vou deixar meu like. Tem 4 meses esse vídeo. Vamos que vamos. Deixa eu ver qual é. Seinen, o gênero voltado para o público masculino adulto, mas isso não quer dizer que já... Ih, aqui é Ergo Proxy ali, já vi. Eu nunca assisti Ergo Proxy até o final, mas assisti acho que 14. Ah, foi episódio pra cacete.
não pode curtir e que seja só sangue mais 18, e sim que os temas são mais densos, mais complexos, mais de gente grande. A grande definição é que os personagens não estão só tentando ficar mais forte, o que eles querem mesmo é entender o mundo ou sobreviver a ele. E aí pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque na última lista de Seinen, que saiu aqui no canal, que até foi a primeira, o pessoal gostou pra caramba, Tá, então esse é o segundo vídeo. Curtiu muito, mas comentou bastante também sobre aqueles seinens que são um pouco mais complexos, mais densos e pesados. Tanto que teve uma enxurrada de indicação, e teve tantas, mas tantas, que essa vai ser a primeira lista aqui do canal com indicações 100% só dos inscritos. E ainda, como sempre, para facilitar a sua vida, na descrição do vídeo tem o nome da obra, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas, e ainda se estão legendadas ou dubladas. Falou em seinen, a gente não tem como não comentar sobre o Vinland Saga. Isso aqui é um espetáculo dos mais modernos. E eu ainda não assisti tudo, mas concordo muito. Os animes mais atuais, já que na maioria desses estilos são um pouquinho mais antigos mesmo. E a primeira temporada tem aquela brutalidade dos vikings, luta sangrenta, treta, invasão e uma busca por vingança diferente de tudo que é clichê que a gente tá acostumado a ver. Primeiro que o Thorfinn, olha que nome maravilhoso. Quando ele ainda era pequeno, vê o pai dele, tido como um guerreiro lendário que buscava só a paz, pelo menos atualmente, ser morto diante dele. A partir daí, ele vai atrás da bendita vingança e tem toda uma jornada de ódio crescendo entre os mercenários e os caras que mataram o pai dele, sempre com a obsessão de derrotar um deles em específico, e ao mesmo tempo em que cria uma certa conexão que, mesmo odiando do fundo do coração esse cara, acaba dependendo muito dele para aprender a lutar, a sobreviver e até a como agir. E isso gera uma admiração silenciosa que vai ser mostrado só nas entrelinhas. Aqui quem não conhece seinen já tá entendendo do que se trata. Esses dilemas mais adultos que exigem uma reflexão, escolhas mais pesadas e querendo ou não até mais reais. Já na segunda temporada, a gente tem uma quebra de ritmo, mas que trouxe também exatamente um ótimo exemplo do seinen mais purinho que a galera pediu, com peso mais humano, longe das lutas. E o Thorfinn, que não é mais um garotinho agora, ele tem aquele vazio e tá tentando reconstruir a vida longe de tudo que ele sempre viveu. E foi uma virada que deixou muita gente sem entender o que estava acontecendo, porque a maioria esperava mais luta, luta, luta e luta, mas o que eles fizeram foi trocar as espadas por mais reflexão, mais profunda ainda, sobre culpa, redenção e o que significa viver em paz de verdade. E olha que incrível, porque mesmo sem as lutas, o impacto emocional disso tudo ainda ficou muito forte. Que legal. Suno ou Monoivose? Qual é a melhor inteligência artificial para criar música? Maneiro. O segundo dos indicados é o Zankyo no Terror, esse aqui que teve mais de uma pessoa comentando, tá? Muito obrigado, teve várias pessoas falando sobre ele, mas eu vou colocar só o primeiro, ok? Nesse aqui a pegada é diferente, porque não é aquela coisa histórica, mas sim volto da... Me lembrou Psycho Pass aqui, essa parte aí. Ok? Isso aí me lembrou Psycho Pass, não sei porquê, que é excelente também. Esse aqui a pegada é diferente, porque não é aquela coisa histórica, mas sim envolto daqueles mistérios estranhos e com situações complicadas da gente tomar uma decisão e dizer se aquilo tá certo ou errado a se fazer. Porque começa com ataques ditos como terroristas, causado por dois adolescentes mascarados, mas que de cara no anime já são mostrados quem são esses dois. E no meio disso, no meio desses ataques, uma garota conhecida deles acaba vendo o que eles estavam para fazer e, não tendo muito para onde fugir, acaba tendo que se tornar uma cúmplice. E eu sei que muita gente acha ela inútil porque ela não participa de quase nada ou parece não ter muita função, mas o lance dela aqui é ser esse lado um pouco mais humano, fazer com que esses outros dois sintam essa necessidade de afeto, de demonstrar e pensar no que eles estão fazendo, refletir sobre, em como estão buscando realizar o que desejam. Mas o que chama atenção não é a destruição, e sim o jeito milimetricamente calculado e estranho, beirando o enigmático, como tudo acaba acontecendo. E depois disso, outros ataques começam a rolar e cada um vai deixando alguma pista e enigma para trás, como se fosse um jogo. E as charadas, pistas e tudo mais, elas são apresentadas de uma forma que a gente acaba sentindo fazer parte desse jogo. É bem daqueles animes que te dá a oportunidade de tentar descobrir a verdade antes dela ser mostrada e qual vai ser o próximo passo. E vai dizer que isso não é satisfatório de qualquer jeito.
sentido, porque se a gente descobrir o que vai acontecer, conseguir prever os próximos passos, a gente se acha ali um Sherlock Holmes. Mas se for por outro lado, como a gente não tinha pensado, aí dá uma boa surpresa. E aos poucos o anime vai revelando que por trás desses atentados tem todo um porquê, voltado lá pro passado, e é isso que dá aquele impacto maior. Mesmo não sendo voltada pra ação, joga mais por um lado de paranoia, crítica social e aquela sensação constante de que sempre tem algo maior por trás de tudo. Caramba. Depois nós temos o Texon No Lies, que foi indicado só uma vez, mas eu preciso colocar ele nessa lista porque eu acredito que muita gente ainda não conhece ele. E sim, ele é um anime um pouco mais antiguinho, lá de 2003, mas não se engane. Tá? Vale muito a pena a gente colocar ele aí na nossa maratona de animes, porque é uma das obras mais profundas e até filosóficas desse segmento, com um final que poucas obras ousam fazer. E já de início tem um certo tabu, talvez, pelo menos algo que daria muito questionamento, muita treta, assim como já acontece no anime também, porque é uma cidade naquela pegada de submundo do crime, e lá as pessoas começam a substituir partes do corpo por próteses chamadas de Texonolize, ou alguma coisa assim. Dá pra entender que isso tipo Cyberpunk, né? Lembrou? Aqui daria muita treta, né? Principalmente no meio religioso, ou aquele dilema de ser um humano. Só que em vez de girar em torno de uma ação futurista, um sci-fi de fato, a gente vai ter questões como sobrevivência, poder, aquele vazio existencial bem profundo, e até o fim da própria humanidade. E assim, talvez esse aqui não seja pra todo mundo, tá? Mesmo que você goste de seinen, curtiu o que foi dito até aqui, mas esse em específico ele é extremamente lento. Ou seja, é pra quem tem paciência e estômago forte, então, né? É mais denso, tem muitos daqueles momentos de extremo silêncio também, só que é isso que causa o desconforto a mais e dá o impacto. A história foca tanto na guerra entre as facções desse lugar, uma que tenta controlar esses implantes, outra que defende o não uso delas, e até quem só use para parecerem legais, ali mais descolados. Até que um lutador que perdeu membros do corpo teve que aceitar colocar essas próteses e começar a fazer parte desse submundo, e no meio dessa treta toda acaba conhecendo uma garota que previu o futuro desse lugar e pessoas, sendo a destruição inevitável da cidade e de todo mundo. Caramba. Uma tragédia generalizada. E quanto mais avança, mais parece que não tem como eles fugir desse destino. Com o cara lutando para não se tornar uma máquina, perdendo o lado mais humano dele, caminhando rumo à destruição de tudo. É um anime bem peculiar e com um final que ele não é bom e ele não é ruim, naquela questão de ser feliz ou triste. Na real, depende também como a gente vê. Mas no geral, ele é um final mais puxado para aquela realidade crua. Agora, o Ergo Proxy, que teve uma galera que indicou ele também. Conheço. E no vídeo passado eu não coloquei porque... Eu não lembro porque eu não coloquei ele, mas enfim, mesmo quem nunca viu ele, já ouviu falar dele como um dos pilares do seinen, com essa animação que até os dias de hoje tá muito bonito, ainda mais a protagonista que é muito icônica, essa imagem dela, e ele mistura uma ficção com filosofia pesadíssima também. E tem alguns momentos em 3D também, se eu não me engano. Com aquele mundo mais sombrio, só que diferente do anterior, aqui os humanos convivem com os autômatos que são 100% metal e outros componentes. Não é aquela junção de pedaço com os humanos, não. Só que, por trás desse estilo meio cyberpunk aí, o que realmente prende a nossa atenção aqui é a investigação e o mistério que rola em torno disso tudo. Porque as cidades onde os humanos e os autômatos vivem são de certa forma bem controladas, e a protagonista começa investigando uma série de incidentes estranhos sobre alguns desses autômatos estarem ali infectados com um vírus, e isso dá para eles uma consciência própria, fazendo com que questionem sua existência e até consigam se rebelar. Coisa que muita gente acha aí que no futuro próximo vai acontecer com as nossas IAs. E Skynet. durante esses casos, ela fica sabendo de seres chamados de proxies, tidos como divindades que sabem de muitos segredos sobre o passado da humanidade e até do mundo num geral, além de terem uma certa missão específica a cumprir. E além de descobrir todas essas verdades sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os autômatos, começa a deixar de ser tão fria e dar espaço para as emoções e ver a verdadeira fragilidade dos humanos. E essa caçada dela não é só sobre os robôs defeituosos, mas tentando entender também se eles podem ter uma alma, tanto que isso se estende para um desses seres divinos, entre aspas, que também não consegue entender se ele possui emoções próprias ou não, o que ele realmente é, e vários outros dilemas que não são fáceis da gente ter uma resposta tão direta. O Black Lagoon, que para quem gosta Black Lagoon eu assisti, é sensacional. de mais ação, treta, tiro e porrada nesse meio, tá aqui uma bela demonstração que é um caos desenfreado, parecido com Jormungand.
que é aquela questão de tiro, guerra e ação pra caramba, mas obviamente cada um vai seguir ali um ritmo, um caminho diferente. Lembrando que o Jormungand, ele participou lá da outra lista, tá? E aqui tudo começa com um japonês que durante uma viagem de negócios, o navio onde ele estava é atacado por um grupo de mercenários conhecidos como Black Lagoon. Eles que vivem fazendo tudo que é trabalho mais sujo. Aí sequestram o cara e a empresa em que ele trabalha simplesmente abandona ele. Por tabela, basicamente disseram que ele é totalmente descartável. Tipo isso. E sem ter lá muito o que fazer, acaba se juntando a esse grupo, até ganhando um apelido, né, um codinome. E o lugar onde eles operam é uma cidade, um submundo do crime, mas esse de nível internacional. Tem máfia russa, cartel chinês, yakuza, todo tipo de organização criminosa que você possa imaginar. Juntos, eles vão completando algumas missões que vão desde contrabando até sequestros e empacotamento de algumas pessoas. Lá, ele acaba se envolvendo e tendo uma certa relação maior, não romântica, mas de parceria, com uma mulher em específico, que é totalmente violenta pra um caramba, cínica que dói, mas ela tem um lado mais humano com os traumas e problemas dela. Sendo que o tema mais seinen, de fato, aquele mais profundo mesmo, fora tudo isso ao redor, é esse cara tentando se manter racional e mais humano. Lembrando que a protagonista da história não é o cara aí não, é ela. É ela que é a parada, né? Ela que é a empoderada. Sem se deixar levar por esse caos, tentando não se moldar ao mundo do crime, enquanto a mulher, que representa a violência crua e também necessária para sobreviver, ela não busca aquela superação que a gente conhece, mas sim trata todos os traumas dela de uma forma bem diferente. Mas é esse contraste entre os dois que é o coração da narrativa e o que deixa tudo mais interessante ainda. Por isso que não é só tiro, porrada e bomba, tem toda uma história a mais nas entrelinhas. Essa aqui é a maior legal. promoção de ferramentas de inteligência artificial do Brasil, no myhub.ia. E ainda por último, mas não menos importante, muito obrigado por terem feito. Eu assisti, é excelente. Excelente. Me prendeu, cara. Me prendeu do primeiro ao último episódio, fiquei preso. Eu não consegui parar de ver não. Só fui dar uma olhadinha pra ver como é que era na época. Tem até um, eu não lembro se aqui, acho que eu fiz um resumo aqui. Eu não sei se foi episódio por episódio ou foi a temporada inteira. Mas é sensacional, cara. Vale muito a pena sim. A indicação do maravilhoso Pluto. E caso não tenha visto ainda, quando for ver, não se assuste, porque são só 8 episódios, só que eles são muito extensos. Até parece um filme cada um deles. Sendo que ele é do mesmo autor do Monster, então já dá um nível a mais pra obra. Cara, Monster. Monster é divino. É divino. Simples. Divino. Na boa. E também ele foi inspirado no Astro Boy, mais precisamente em um arco bem específico. E esse aqui é obrigatório para quem gosta de um bom seinen. E é mais um da lista com humanos, autômatos, robôs e tal, mas de uma forma diferente ainda dos outros dois, porque é um mundo onde os humanos convivem com os autômatos e tudo começa com uma série de assassinatos, todos envolvendo os robôs mais avançados do mundo, alguns tidos até como heróis, e também humanos ligados a eles. Para investigar isso, é chamado um detetive, que também é um autômato, mas o que começa como um caso policial, com um certo mistério, que no corpo das vítimas eles sempre colocam algo para parecerem chifres, tipo uma marca do assassino, e toda essa investigação bem intrigante, cai num drama pesadíssimo porque eles conseguem descobrir quem tá por trás desses ataques, mas a motivação é uma vingança que não é aquele ódio gratuito, ele tem um fundo de sentido ali. E além disso, ainda tem os problemas pessoais que o protagonista vai enfrentar, porque ele tem uma certa questão ali sobre as memórias dele e não lembrava que tinha feito algo muito terrível que ninguém jamais ia imaginar. E pra quem tava esperando o Atom, o Astro Boy, ele tem sim um papel importantíssimo aqui, até pra resolução final, que de novo, não é bom no sentido de feliz, mas também não é ruim. Ele é simplesmente um final extremamente melancólico, mas puxado pra uma realidade que a gente consegue dizer no final que isso aí realmente poderia ter sido assim, não tem nada de tão absurdo em como terminou. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, encontrado um bom seinen que talvez ainda não tenham visto. E claro, meu muito obrigado pela indicação de cada um de vocês. Olha, eu vou falar, cara. Eu me amarro em Monster. De graça. De graça. Me amarro em Monster. De graça. Mas o anime da minha vida mesmo, na questão de seinen, é Rainbow, cara.
Rainbow, sei lá. Rainbow assisti 3 vezes, cara. 3 vezes. Vamos lá, animes antigos e poucos conhecidos que merecem a sua atenção. 3 meses foi lançado. Vamos lá, irmão, manda aí. Eu não sei qual é a tua idade, mas tem uma galera, 40, faço 43 esse ano. pessoal aqui no canal que já é tiozão ou madames de elegância elevada, 40, 50, 60 e poucos anos, e Legal. realmente tem um ancião mestre adorador dos animes que tem uns 60, 62 anos, se eu não me engano. Aí o cara tem essa idade, mas eu é que não lembro das coisas. Eu acho que, por memória, eu devo estar na casa de uns 80, 90, mais ou menos. Mas, poxa, eu acho tão legal isso, quando literalmente a gente tem pessoas um pouco mais velhas, não, mas mais experientes, que gostam aí, adentram nesse mundo dos animes, já conhece várias e várias obras. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem aí com vocês, e óbvio que isso nos dá uma liberdade a mais para trazer outros tipos de listas, não só falando sobre aqueles animes que a gente teve agora recentemente, com aquela qualidade padrão que a gente já conhece, mas sim os mais antigos. Aliás, antigos não, veteranos envelhecidos em barril de carvalho. Vamos Clássicos. Classiquitos. pegar ali uma base de uns 20 anos pra trás, vai, 2006, quando o meu time foi campeão do mundo e nunca mais ganhou nada. E também foi quando saiu Death Note. Eu acho Death Note. O anime foda, cara. que é um tempinho no mínimo razoável. E o primeiro da nossa lista é o Repokodiken, ou mais conhecido só como Excel Saga, que eu não faço a menor ideia se eu já comentei sobre ele em algum outro vídeo aqui Nunca no vi. canal. Literalmente a minha memória tá indo Paródia. pro saco junto com a minha lombar. Mas eu sei que eu já fiz um shorts falando sobre ele, porque tem uma das aberturas de animes mais incríveis que eu já vi, já escutei, pelo menos no ramo do anime da comédia, é simplesmente sensacional. Agora, comentar em lista de indicação, essa eu realmente já não sei. Ele é lá de 99/anos 2000 e é uma comédia tão bizarra que fica boa. E a dublagem disso é sensacional. Cadê as dublagens desse tipo nos animes de hoje? O que aconteceu? Aonde é que a gente errou? Aonde que elas se perderam? E a base dessa história, vocês já vão ver que é uma insanidade pura em formato de anime, que vai falar da Excel, que é uma garota super hiperativa, barulhenta, completamente sem noção, que trabalha numa organização secreta do mal, ou ao menos era pra parecer ser Ok. algo do tipo, porque a missão deles é aquela coisa básica, clichê de dominar o mundo, só que na prática é uma sequência de desastres um após outro, porque a Excel ela é tão atrapalhada, tão fora do esquadro, que todo e qualquer plano, no final, vai dar ruim. A gente só tá esperando pra ver como que as coisas vão dar errado. Ela fala rápido demais, o que na dublagem ficou sensacional, baixou o espírito da personagem nessa dubladora. Ela age sem pensar, vai arrastar todo mundo pra coisas absurdas que não fazem o menor sentido. E pra tentar ajudar, ou até atrapalhar mais ainda, tem uma colega dela que tá sempre morrendo, até na abertura do anime, onde elas cantam juntas, ela tá sempre tossindo, indo dessa pra melhor, é uma loucura. Tanto que ele não tem lá uma linha narrativa, e vai ser mais um episódio pra cada missão doida dessas, brincando com os vários clichês, porque eles sabem, eles entendem, eles aceitam que eles são clichês, eles literalmente brincam com isso. Lógico, sempre com a comédia no centro de tudo e presente do início ao final Haha, eu vou procurar. de cada episódio. Agora, o Shounen Onmyoji de 2016, esse daqui é um dos animes que eu nunca vi ou ouvi alguém comentando sobre Nunca assisti. ele. Então, realmente é cavocado das profundezas do mundo dos animes pra trazer pra essa lista. E no final das contas, até que conseguiu receber uma nota média ok. E caso você queira ver esse anime daqui, paciência, hein? Porque até nos sites não oficiais, vulgos piratas, olha, é difícil encontrar essa obra daqui. Ele vai ter um pouco dos dois lados da moeda, porque tem lutas até bonitas, mais movimentadinhas, ao mesmo tempo que tem um ritmo central um pouco mais lento. Não é extremamente lento, mas ainda assim é meio que por esse caminho, porque vai contar sobre um garoto, filho de um homem muito famoso, que é basicamente o maior nome dos Onmyojis do mundo. Dá pra pensar nos Onmyojis como uma espécie de caçadores de espíritos, de seres sobrenaturais. Historicamente legal. falando, eles eram sacerdotes que pendiam pro lado da astrologia, Era isso que eu ia falar, tipo monges, alguma coisa assim.
adivinhação, tinha rituais de proteção e até exorcismos. Então, basicamente, seriam exorcistas caçadores de fantasmas e seres sobrenaturais. Que A legal. questão é que esse garotinho nem enxerga os espíritos, então nem adianta querer seguir os mesmos passos do pai. Até que ele acaba encontrando uma raposinha, que na realidade é sim um espírito, e essa parceria que eles formam bem rápido vai servir pra dar aquele empurrão pro garoto, que na realidade tá mais pra uma voadora no meio das costas, pra ele conseguir acreditar em si mesmo e seguir esse bendito caminho. E é aí que a gente vai ter toda aquela jornada de crescimento, enquanto vai tendo os momentos em que ele bate de frente contra demônios e tudo que é ser sobrenatural, e ainda vai ter que exorcizar eles. Tanto que é nesses Olha só. momentos que a gente vai ter aquele tempero a mais de ação, com uma iluminação até bem bonita, algo meramente mais movimentado, mais frenético, enquanto vai amadurecendo, tem aquela superação bem clichê de shonen, protegendo o geral em torno dele e elevando aos poucos o romance e o drama da história. Ah, legal, hein? Legal, interessante. Vou procurar. Já o Bar Deixa eu só ver qual o nome daquele lá que ele falou primeiro. Deixa eu ver se tá aqui. Tá, critério do vídeo. É Excel Saga. Excel Saga. Tá. Vou procurar depois. Bartender, também de 2006. Na realidade, esse daqui Conheço. tem uma história que já é um pouco mais conhecida, porque a gente teve agora há pouco, em 2024, uma nova versão chamada de Bartender Come no Glass, ou Glass of God, que embora tenha ficado mais próximo ao original e ligeiramente com uma nota acima do antecessor e abordem até o mesmo tema de formas até quase iguais em dados momentos, ainda assim esse de 2006 ele tem lá o seu charme, já que ao contrário do mais atual, ele tem um tom narrativo bem diferente, ao não querer contar uma história contínua, igual aconteceu nesse de 2024, e sim cada episódio vai trazer um cliente com uma história diferente, basicamente tendo um início, meio e fim dentre cada um desses 24 minutos. Isso Legal. porque ele vai falar de um bartender que é considerado quase lendário, porque ele tem a habilidade de criar o copo de Deus, que seria um drink perfeito, que parece feito sob medida para cada pessoa que vai entrar no bar, e ele é tão bom que ele já começa a analisar cuidadosamente cada aspecto do cliente desde o momento em que ele entra no bar. Caramba. Pisou ali, ele já tá de olho na pessoa e vai transformar isso numa bebida perfeita pro momento em que aquela pessoa tá vivendo. Ele tem um ritmo que vai ser um pouco mais lento, quase documental, com uma atmosfera que lembra tipo um programa de TV de antigamente que contava sobre a história de alguma pessoa, sabe? É Aham. difícil explicar isso, mas é uma sensação meio nostálgica, algo É como se fosse cada episódio, cada pessoa fosse um episódio de documentário daquele personagem que entra no bar, né? Tipo isso. o que é bom no final das contas. E em cada um dos episódios você tem um cliente diferente, com seus dilemas pessoais, as frustrações ou até alguns traumas, e o bar vai virar um espaço meio que de desabafo ao mesmo tempo, em que a gente se tem toda a construção das bebidas, explicação dos drinks, toda a beleza e a arte que é de se criar cada um deles, e essa é uma das partes mais satisfatórias da gente ficar contemplando. legal. Enquanto isso, o bartender vai escutando, observando e com o drink certeiro vai ajudar a pessoa a encontrar algum tipo de paz ou resposta que precisava. E um anime que eu tenho a certeza absurda que um inscrito aqui no canal já comentou, já indicou em algum outro vídeo, é o Planets de 2003. O problema é que até a gravação desse vídeo eu não encontrei esse comentário, eu não sei onde é que ele tá, eu literalmente perdi isso. Mas durante a edição, se eu acabar encontrando, obviamente eu vou colocar ele aqui pra Não vocês. encontrei. Ou se foi você aí, deixa nos comentários por gentileza. É, literalmente, a cabeça já tá deixando de funcionar. Esse Nunca vi carinha esse anime. daqui, ele vai ser aquele anime que parece simples a uma primeira vista, não levanta tanta curiosidade ou causa aquele hype, mas na real, a gente vê que é uma obra bem inteligente, mais humana, de ficção científica. A história vai começar com o Karin e toda a sua equipe na seção de detritos espaciais. Pensa neles como se fossem lixeiros espaciais, os lixeiros do espaço, porque eles trabalham recolhendo os pedaços de satélite, a nave quebrada e todo tipo Caraca. de sucata que estiver orbitando a Terra e pode causar algum problema, algum acidente ou alguma coisa parecida. E vendo por esse lado, é um trabalhinho meia boca, né? Que renderia uma história meia bomba. Mesmo sendo no espaço, não parece ter aquele glamour espacial, mas é justamente aí que o anime vai ficar interessante, ao mostrar esse lado mais esquecido da exploração espacial, um trabalho que ninguém valoriza, mas é um dos mais importantes, já que são eles que mantêm tudo funcionando. É engraçado que, assim como o Bartender, que a gente comentou antes, ele é estranhamente aconchegante, e mesmo não tendo nada frenético ou com super efeitos, sendo mais pé no chão, mais realista, quase documental, ainda assim ele prende e faz a gente querer acompanhar cada vez mais o dia a dia dessas pessoas
pessoas como se fosse algo incrível, tanto a relação entre eles como o funcionamento desse trabalho. Muito provavelmente isso se dá porque a gente não tem uma história rasa aqui. Cada um dos personagens vai ser muito bem construído e em meio a isso ele vai abordar temas mais profundos como a desigualdade, algumas questões políticas e demais sociais, as frustrações do líder, por exemplo, desse grupo, a pressão de um trabalho dessa magnitude, tendo aquele peso a mais de reflexão no final das contas. E para continuar numa pegada mais apreciativa, mas com uma narrativa e conteúdo totalmente diferente, a gente vai ter o Haibane Ranmei de 2002. Que anime estranho, beirando ali um peculiar. É até difícil da gente tentar descrever o que a gente sente, o que a gente tá vendo. Vocês já vão entender, porque ele já começa com uma atmosfera bem diferente. Não tem ação, não tem comédia, não tem, mas ao mesmo tempo tem um drama. É uma mescla que no fim dá algo ao mesmo tempo linear demais, mas que passa uma sensação tão melancólica. E o mais engraçado é que isso gera uma certa curiosidade na gente, em querer saber aonde que essa história tão estranha, tão bizarra vai dar. O que que ele vai mostrar, o que que tá acontecendo no final das contas. Sendo ela girando em torno de uma garota que acorda dentro de um casulo, sem memórias do que ela era antes desse atual momento, o que que ela fez, de onde veio, qualquer outra coisa. E no que ela sai, descobre que agora ela é uma Haibane, assim como no nome do anime, que é uma espécie de um ser angelical com asas cinzentas e uma auréolazinha na cabeça e que tá numa cidade cercada por muros e estranhamente estranha, onde coisas estranhas chegam a ser normais depois de um tempo. Mas nessa cidade eles têm uma regra bem específica. Os Haibanês não podem sair dos muros, não podem ter dinheiro próprio e eles vão precisar trabalhar em algumas tarefas até bem simples, como ajudar nas oficinas ou cuidar de crianças, por exemplo. É um dia a dia quase monástico, aquela mesmice, mostrando em como cada um dos Haibanês vai lidar com esse novo renascimento, entre aspas, e com as memórias que eles perderam. Mas tudo sempre tem aquele tom de mistério, e a gente fica com cara de desconfiado a cada novo episódio, porque ninguém explica de onde eles vieram, quem eles eram, pra que eles existem. Isso dá uma sensação meio de agonia, meio de que algo maior tá por trás de tudo, o que obviamente eu não vou contar pra vocês, porque aí seria spoiler. Mas eu já adianto que o foco vai estar nas relações entre os personagens e os dilemas que eles vão enfrentar. Ou seja, vai ter sim uma grande parte filosófica aqui, que a gente vai ter que ler nas entrelinhas. Caindo agora para um clássico de temática de samurai com uma pegada que lembra muito um Naruto clássico. Não só pela animação e por ser um anime de mesmo período, esse até saiu um pouquinho depois, em 2004, isso falando da adaptação do anime, mas ele passa uma sensação de nostalgia que lembra muito o Naruto clássico. Esse é o Samurai 7, ou Samurai 7, que não vem muito ao caso, mas o autor... Esse anime aqui é... te faz chorar. Dessa obra daqui, ele é um dos grandes nomes do cenário cinematográfico japonês, e dá pra se dizer que ele teve um dos papéis mais fundamentais em mostrar ao mundo que o cinema do Japão tinha sim algo bom a mostrar. Tanto que, por exemplo, ele foi o primeiro japonês a ganhar um prêmio no Festival de Veneza, que a gente conhece muito bem. Mas enfim, voltando ao nosso foco, que é pro anime do Samurai 7, que vai misturar essa essência de Naruto, samurais e um cenário em alguns momentos até mais futuristas. Não é aquela coisa 2077, mas sim alguns pequenos momentos, ou até elementos. E a história vai começar falando de cidades que estão sendo constantemente atacadas por bandidos, que nesse universo eles não são só ladrões comuns. Muitos deles, não todos, são samurais que conseguem se transformar em máquinas, praticamente mechas, e aí vão saqueando comida, ceifando geral sem dó nem piedade, até que os moradores decidem de uma vez por toda procurar ajuda e acabam recrutando outros samurais para defenderem as vilas. É aquela ideia do filme clássico, né, dos 7 samurais e tal. Só que depois se tornou aquele filme lá com Denzel, né, o que virou o Westerns, né, foi muito usado lá atrás. Rolar não vai ser tão simples quanto parece, já que cada um desses samurais vai ter a sua própria motivação, personalidade e problemas do passado a resolver. Nisso vai se mostrando um pouco mais sobre cada um deles, como que vai vir a se tornar o líder, que é mais experiente, estratégico,
outro é mais jovem, um é mais excêntrico e por aí vai. Por isso que vai cair um foco grande em como cada um desses personagens vai trazer mais peso pra narrativa. E aí teremos não só as lutas contra os bandidos e os outros samurais meio mechas, mas vai ter também um impasse entre a tradição e a modernidade nesse lado mais futurista. Os samurais que protegem as vilas vêm com os valores de honra, sacrifício, aquela coisa mais antiga passada de geração para geração, enquanto os outros, os ladrões, vão ser o total oposto, virando uma máquina que perdem a humanidade. Beleza, mas ainda me parece que tá faltando aquele anime mais sombrio, mais pesado, com uma estética de um suspense, mistério, talvez até algo meio detetive. Na pinha pra entregar tudo isso daí é Witch Hunter Robin, um outro anime que Eu me amarro em Witch Hunter Robin, cara. Eu assisti, acho que 5 episódios. Eu gosto muito da Robin. Ela é muito legal. É um anime muito bom, cara. Mas eu não cheguei a ver completo, não. eu nunca vi nem ouvi ninguém comentando sobre essa garota aí com um penteado no mínimo peculiar, mas que fez a bela função de ser diferente e chamativa ao mesmo tempo. Sendo que ela foi pro Japão para trabalhar numa organização especializada em caçar bruxas. E nada e ela mais é são do que pessoas que despertaram algum tipo de poder sobrenatural e eles acabaram se tornando de alguma forma perigosos. Seres descontrolados ou enfim, de alguma forma são problemáticos. E mesmo ela sendo a novata, não é nenhuma iniciante não. Ela realmente é boa no que faz e já sai de cara mostrando que tem sim as próprias habilidades, virando alguém que vai ser essencial em todas as operações. O mais bacana é que durante as missões, e na realidade é trabalhado em praticamente todo o anime, aquela profundidade no sentido mais humano por trás dos poderes, já que muitas das bruxas são pessoas comuns iguais a quaisquer outras que só perderam o controle. No final são só vítimas de circunstâncias que abalariam qualquer um ou da própria natureza desses poderes. E isso dá uma narrativa mais carregada, mais pesada para esse lado sombrio, tendo aqueles questionamentos se o que eles estão fazendo é correto, o que realmente significa ser uma bruxa, os poderes e o verdadeiro papel dos caçadores nesse mundo. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo que, olha, na minha opinião até deu uma boa de uma lista. Diversidade de histórias, temas e gêneros pra agradar a maior parte da galera. O que você acha? Faltou mencionar mais algum? Pode deixar na descrição que pode sim, muito fácil, aparecer num próximo vídeo. Porra, gostei, cara, gostei. Ó, cadê? É isso. E esse aqui, ó, tem 3 meses. Esse aqui, meu like. Os animes com as vinganças mais satisfatórias e obscuras. Eita caralho, vamos lá, vamos ver qual é. Cara, muito legal as listas dele, hein? Cansou de anime onde o protagonista é bonzinho demais, ou é meio bobão, não aproveita as chances de se vingar por tudo que passou ou que fizeram com ele, ou ainda lá no fim do anime, ele acaba desistindo de dar o troco porque agora ele mudou e não quer ser alguém ruim. E aí, meus queridos? Eu vi Ninja Kamui ali, hein? Se vocês cansaram dessa premissa que me decepcionou, isso aí, dessa lenga-lenga, onde o personagem não busca aquilo que ele prometeu lá no início, aqui vão 6 animes e até mais um extra, mais pro final do vídeo, onde satisfatoriamente você vai ver que esses personagens, eles vão do início ao fim do anime buscar a bendita vingança que eles sempre desejaram. Tanto que tem uns aí que o negócio chega a beirar o perturbador, mas também não dá pra dizer que o pessoal não mereceu, né? E além disso, sempre facilitando a sua vida, na descrição do vídeo tem o nome de cada uma das obras, em qual streaming ou o site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas, ainda se estão legendadas ou dubladas. E o pagamento? É só like e inscrição. Mas beleza, sem mais enrolação, eu vou começar com um anime que ele até é bem recente, agora do finalzinho do ano passado, mas eu acredito que muita gente deixou ele passar batido aí, porque ele não foi tão comentado assim, e ele até tem esse nome bíblico aí, mas a gente pode reduzir ele para Mugen Gacha 9999, ou do inglês My Gift Level 9999, porque eu não sei falar esse número em inglês, Unlimited Gacha. Aqui a gente tem aquela fantasia mais clássica e até um pouco mais clichê, mas que, por incrível que parível, ela tem sim seu diferencial e fica justamente nessa busca pela vingança.
E não se deixe enganar, porque ele tem sim um lado um pouquinho mais leve, ali mais aventuresco. Tem um episódio aqui, outro ali, que é uma comédia e o Haren que dá uma prevalecida, principalmente mais nos episódios iniciais, mas no decorrer, meus queridos, até quem não seria o alvo dele, mas são ruins ou andam com quem é o alvo, acabam sendo literalmente fatiados. A moral é de um garoto humano que vive num mundo de fantasia, ali onde existem várias raças de tudo que é tipo, e ele acaba sendo traído por seu grupo, porque os humanos, eles já são um pouco mais fracos no geral, mas ele em específico ainda tem um poder ruim e é visto como um total inútil. E aí acaba sendo jogado pra morrer no fundo de uma dungeon, mas é onde ele descobre que o seu gacha infinito, o poder que ele tem, que podia ficar invocando infinitamente qualquer coisa aleatória, e antes era só uma maçã, garfo e outras coisas bem inúteis, na realidade consegue invocar aliados do nível 9999, porque tem uma passiva aí nessa habilidade de quanto mais forte o lugar onde ele estiver, mais forte vão ser as invocações que ele vai conseguir puxar. E depois que ele... Então é uma habilidade que puxa o terreno, né? Usa o terreno como padrão de criação de ajuda. Legal. Descobre isso, ele jura que jamais vai perdoar quem jogou ele ali. E isso aqui já é um ótimo sinal pra nossa lista, né? E aí a gente vai ter ele formando um grupo extremamente roubadaço, com tudo que é monstro, até guerreiras poderosas, e depois indo mundo afora, tanto atrás dos integrantes do ex-grupo que ele participava, quanto expondo e desmontando também várias facções que exploram os humanos, liberta cidades controladas pelos corruptos, tem gente perdendo a cabeça, criança envolvida no meio disso tudo, e muitas outras coisas que só vão aumentando a raiva do garoto, enquanto vai indo por outros caminhos que nem estavam nos planos iniciais, mas onde ele se mete para proteger inocentes e ajudar os necessitados. O próximo da nossa lista é o 91 Days, que pela capa ele não chama muito atenção não, até porque ele não tem demônios, poderzinhos mágicos ou mundo fantasioso nem nada, mas aqui o negócio é máfia purinha. E acreditem, mesmo pra quem não gosta desse mundo um pouco mais humano e mais realista, vai grudar na tela com essa história daqui. A trama, ela gira em torno de um garoto que vê a família inteira dele ser massacrada por alguns mafiosos, mas ele acaba conseguindo fugir, crescer escondido e anos depois, já com várias técnicas super aprimoradas para a vingança dele, até com outro nome, sendo basicamente uma outra pessoa, recebe uma carta estranha que faz de vez ele voltar para onde tudo aconteceu e buscar pela bendita vingança. Mas não pensa que vai ser algo básico, de um tirinho aqui, uma ação boba ali, porque ninguém é bonzinho aqui. Nem o protagonista ele é um herói. O anime ele trabalha muito essa questão de jogo de manipulação, traições e aquele sangue frio, porque o garoto ele se infiltra na máfia e vai ganhando cada vez mais confiança, derrubando peça por peça, cada um dos envolvidos na tragédia do passado dele, e o melhor é que é sem piedade nenhuma. E o mais interessante é que no meio dessa vingança toda ele acaba se aproximando de certas pessoas que não estavam lá no plano inicial, não era para eles terem essa conexão quase de amizade ou algo assim, um pouco mais próxima pelo menos, e isso deixa tudo ainda mais pesado, porque cada ação dele vai ter um preço emocional a mais. E no meio disso tudo ele precisa decidir até onde vai sacrificar outras pessoas e até a sua própria humanidade para cumprir o que jurou buscar. Caraca, agora, legal. O mais pesado na nossa lista, sem sombra de dúvidas, cara, isso aqui chega a beirar o perturbador, porque ele é aquela vingança mais trash mesmo, e o autor disso daqui, olha, ele não se importa em nada do que os outros pensam sobre ele ou o que ele tá escrevendo, tanto que essa daqui é uma daquelas obras que o pessoal não ousa falar o nome e também é trancada a 7 chaves no mundo dos animes. O Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi, ele é num mundo de fantasia e sobre um garoto da classe de curandeiro que deveria ser só um suporte ali do grupo famoso dos heróis, mas o que acontece mesmo por baixo dos panos, enquanto ninguém tá vendo, é que todos exploram ele das formas mais bárbaras possíveis. E quando eu digo bárbaras é porque é mais do que terrível, é literalmente uma atrocidade atrás da outra que eles fazem com ele, sendo escravizado, violentado de todas as formas possíveis, impossíveis e escronchas, até descobrir que o seu poder de cura pode ser usado de uma outra forma muito melhor do que qualquer um imaginava, porque ele consegue meio que voltar ou tá mais pra manipular o tempo e reescrever os acontecimentos. E adivinha o que ele vai fazer com essa nova habilidade aí e com esse fundinho de vingança? Obviamente, né, que ele vai decidir voltar no tempo e refazer toda a sua história, só que dessa vez
não sendo mais a vítima. Bem que dizem que o sonho de todo oprimido é ser o opressor, né? Mas, enfim, o que a gente vai ver depois é ele usando esse poder para se vingar de cada um que o humilhou de formas bem pesadinhas e até bem perturbadoras, não sendo uma vingança limpa, mas sim muito cruel e sem nenhuma piedade. Ao mesmo tempo em que ele acaba se envolvendo em algumas outras tramas maiores, ajudando algumas outras pessoas e enfrentando também outros personagens que não apareceram na vida passada dele, mas que agora cruzaram o seu caminho. Até que a gente chega no Gankutsuou, mais conhecido só como o Conde de Monte Cristo. Ele que tem um tom totalmente diferente das obras anteriores, porque ele já começa com uma animação bem peculiar e ainda mistura um drama com sobrenatural e questões políticas numa era antiga junto dessa vingança. Onde um jovem aristocrata, em uma das suas viagens durante um festival, ele acaba conhecendo um homem totalmente misterioso, mas com aquela pose de elegante, conhecido como o Conde de Monte Cristo. Ah, tá. Eu ia falar, cara, o Conde do Milênio, cara. E pro garoto, esse cara ele parece ser super gente boa, simpático, generoso. É bem aquele cara em que muita gente vai se espelhar pra ser, tanto que inicialmente ele até vê o Conde como um mentor e até como um herói. Mas conforme a história vai rolando, o garoto começa a conhecer todos os outros personagens um pouquinho melhor, o que eles realmente pensam, quais são seus desejos e o que escondem sobre seus passados, até que vai sendo revelado aos poucos quem é de verdade esse bendito Conde, que no passado ele foi injustiçado, acusado e traído pelas pessoas em quem confiava, e mesmo tendo esse lado um pouco mais tranquilo, ele ainda carrega o ódio dentro de si e jurou que dedicaria cada segundo da vida dele para ir atrás dessa vingança. Caraca. E é aí que as coisas começam a ficar boas, porque não é só contra os culpados direto, mas também contra todo um sistema de privilégios e corrupções que fez tudo isso acontecer com ele lá no passado, derrubando cada um dos que traíram ele, desmantelando todo um sistema muito mais profundo. E enquanto isso, o garoto vai aos poucos percebendo que tá diante de alguém consumido pelo rancor, pelo ódio, e que essa obsessão dele pode arrastar inocentes junto com ele. Caraca, Agora, pra quem gosta daquela ação mais frenética Ninja mesmo, Kamui, puta. Ninja Kamui é muito bom, cara, mas o final é uma bosta. Porra. no estilo John Wick, só que até um pouco mais sanguinolenta, com certeza é o Ninja Kamui, que já deu pra perceber que tem ninja na história, né? E aqui ele é um ex-ninja que abandonou a sua antiga vida de assassino e o clã do qual participava para tentar viver em paz como um cara comum, tanto que ele muda de nome, de cidade e até de rosto e teve uma esposa e um filho, mas sempre cuidando ali para não deixar nenhum micro rastrinho que pudesse colocar eles em perigo, até que o pior acontece e de uma forma muito brutal, ele acaba vendo a vida dele sumir diante dos seus olhos apenas porque uma vez dentro do clã só se sai dele morto, e esse trauma é o estopim que reacende tudo que ele já foi e tentou enterrar. A partir daí, meus amigos e minhas amigas, o negócio é cabuloso, vem aquele ritmo muito frenético, que também tem a abertura da banda que eu gosto pra caramba, que é a mesma banda que fez a abertura de Rainbow. Ai, que eu não tô lembrando, cara, o nome da banda, que sacanagem. Cenas estilizadas e fortes, enquanto o protagonista, tomado pela fúria da vingança, parte na jornada de encontrar o líder do clã e mandante disso tudo e acabar com ele, enquanto outros personagens também acabam adentrando na história, outros ninjas e até mesmo a própria polícia. A única questão estranha pra mim é que em determinado ponto os poderes ali, né, mais básicos que eram utilizados antes, eles acabam meio que sendo deixados de lado e evoluindo pra armaduras. E a parte que eu não gosto, cara, porra, acho que deram muito mole nisso aí, não tinha necessidade disso não, na minha opinião, né. Dá pra assistir ainda assim, mas foi pra um lado que não me agradou lá muito também não. Também embora não agradou, tenha, não. assim, muita gente que simplesmente adorou também essa parte. E depois de tantas vinganças mais sanguinolentas e sombrias, agora a gente chega no nosso um pouco mais light aí da lista, que é o Hazurewaku no Joutai Jou Skill. Uma premissa de um isekai, quando um garoto junto de toda a turma dele da escola vão para um outro mundo, e lá tem toda aquela euforia por terem sido invocados, para passarem logo a mão na bola e saberem quais poderes vão ter, classe e tudo mais. Mas o nosso protagonista aparentemente recebeu uma habilidade muito inútil, e para a deusa que os invocou, ele é considerado um fardo, sendo largado e até humilhado ali pela maior parte dos seus colegas e jogado para dentro de uma dungeon para empacotar.
Mas como acontece nos melhores casos, essa fraqueza dele esconde um poder muito absurdo, porque a habilidade de causar status como veneno, sono, paralisia, confusão e várias outras deveria ter uma chance de sucesso de menos de 1%, mas no caso dele, adivinha, é 100% de chance de afetar o alvo. E enquanto ele vai tentando sobreviver, derrotando monstros, evoluindo, ganhando mais habilidades, fugindo o mundo afora, ajudando algumas pessoas e fazendo alguns aliados, vai também tramando a sua vingança contra os colegas que o largaram para trás, principalmente aqueles que querem se achar os bonzões e grandões, mas também tentando entender quem ou o que realmente é essa deusa, que age de formas muito estranhas, tem poderes mais estranhos ainda e pode estar tramando algo muito maior por trás de tudo. E ainda por último, a indicação extra que eu prometi, que é um anime que lançou agora há pouco, nessa temporada de janeiro. Então, obviamente que é um anime novo, né? Ainda tá lançando, mas ele tá simplesmente muito lindo e tem aí uma premissa de uma busca por vingança em meio a alguns mistérios que pode valer a pena. Ele é o Sentenced to be a Hero, que até já tem vídeo específico dele aqui no canal, e ele vai falar sobre um mundo onde ser um herói não é nada bom, porque esse título ele vai ser dado para prisioneiros que cometeram algum crime muito grave, e aí eles são usados como armas descartáveis, basicamente, na luta contra o exército do Lorde Demônio e para parar uma espécie de corrupção ou maldição que se espalha mundo afora. O lance é que se eles morrem, eles podem ser ressuscitados inúmeras vezes e ser jogados de novo lá para a linha de frente. Caralho. O que a gente vai ver é o líder de um desses grupos de heróis, enquanto vai protegendo as tropas humanas, mas ao mesmo tempo também sendo humilhado por elas, até encontrar algo, ou mais precisamente alguém, que pode ser a virada de chave que ele precisava, tanto para acabar com essa guerra, quanto para lhe provar que ele foi julgado de forma errada. E na realidade tem muitos mistérios nesse mundo em que o alto escalão do reino pode estar por trás e aí sim buscar vingança contra quem o condenou injustamente. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e, claro, encontrado um bom anime que ainda não tenham visto para saciar essa vontade aí. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela Mega Blaster Power Força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu! O o canal é esse aqui, galera. Caso vocês ainda não conheçam, Karasukage Animes, tá? É o nome do anime. Mas calma aí. Pera aí. Calma aí. Minitube também é bom pra caralho. Rainbow Opening. Tá. We Are Not Alone. É que eu tô querendo lembrar o nome da banda, cara. We Are Not Alone. Que eu tô... Cold Rain, porra. Cold Rain. Caraca. É Cold Rain. Essa banda é muito legal, cara. Na moral. Aumente seu limite de crédito sem perder o limite usando o dinheiro guardado nas caixinhas. Incríveis, cara. Dá até vontade de ver de novo. Sério. Rainbow é muito bom, cara. É muito bom. É o anime da vida, mano. É o anime da vida. Sério. É o anime da vida. We Are Not Alone. We're not alone. Na boa, Rainbow é muito bom, cara. Muito bom. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, show de bola. Pra quem não conhece, conheça Rainbow. Esse anime é incrível, mas você tem que curtir um pouquinho de cena, senão o negócio não vai andar não. Mas garanto que vale muito a pena, tá bom? Mas e aí, curtiram lá o canal do rapaz? O canal lá do... Como é que é o nome do rapaz? Que é grande aqui. O canal do Karasukage Animes. Curtiram? Então, qualquer coisa é só chegar aí no canal dele, dar uma olhadinha lá no conteúdo e se inscrever. Já viu que ele tem dica de animes maravilhosos, né? Alguns eu não assisti não, mas os outros eu vou dar eu assisti, e os que eu não assisti eu vou dar uma procurada, porque com certeza vai valer a pena. Então, até lá. Muito obrigado por vocês terem aparecido, terem deixado seus comentários e o seu like.
também. Obrigado pra caramba, tá? Comenta aí se você já viu alguns animes aí que ele já listou, beleza? Espero que a gente possa se ver na próxima. Valeu, pessoal, e em breve tô voltando aí com a saga maravilhosa da sobrevivência lendária lá no canal do Leoric Plays, tá? Do Sky. Então, aguarda aí. Valeu, gente. Abraço, tudo de bom. Tamo junto.